E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal EC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai falar sobre o comutador, que é esse dispositivo interessantíssimo contido nos transformadores. Então aqui a gente vai ver o tipo, características e funcionamento do comutador. Então vamos lá, sem enrolação, diretamente para o vídeo, vamos lá. Eu gosto sempre de começar os vídeos dando um contexto geral, não só sobre o tema direto que a gente vai falar, mas pelos temas que envolvem aquele tema principal, para que você que está chegando agora no canal consiga entender perfeitamente sobre o que a gente está falando aqui e consiga entender exatamente o conteúdo desse vídeo. Então, a gente vai falar do comutador, mas eu gostaria de falar inicialmente sobre os transformadores e o sistema elétrico de potência. A gente já deve imaginar, né? Você que está assistindo aí já deve imaginar o papel do transformador, já deve ter estudado. A gente sabe que o transformador é um equipamento muito importante, é uma subestação de energia muito importante para o sistema elétrico, porque ele permite essa integração entre diversos sistemas com diversos tipos de tensão diferentes. Então a gente tem a geração, tá? Que geralmente acontece numa média tensão. A gente tem um transformador que joga para uma alta tensão, para que a gente possa diminuir as perdas na transmissão e aí transmitir em alta tensão. Depois a gente tem transformadores para baixar novamente, transformadores de distribuição, até chegar na nossa casa. Então no sistema elétrico a gente tem diversos componentes, tá? A gente tem geradores, a gente tem linhas de transmissão e a gente tem uma infinidade de cargas. Então isso está variando o tempo todo, né? Como a gente tem um sistema elétrico interligado e a gente tem uma carga que varia o tempo todo, né? Não tem como ser diferente, já que a gente tem milhões de consumidores e normalmente os consumidores têm perfis de consumo diferentes, né? Tem gente que vai consumir mais energia à noite, tem gente que vai consumir mais energia durante o dia, tem gente que vai usar mais energia durante a tarde, durante a madrugada. Isso vai depender do perfil de cada um. E essa variação de carga, essa variação de energia no sistema elétrico de potência faz com que a tensão e a corrente, né, a potência transmitida também varie o tempo todo. Com isso, essa tensão que chega às nossas casas deveria variar o tempo todo. Mas por que isso não acontece? Uma das razões para que isso não aconteça é o comutador. Existem outras razões, como bancos de capacitores, compensador estático, chaveamento controlado, né? De forma geral, existe um controle de reativo no sistema que vai balancear isso e fazer com que a tensão se mantenha estável para que a gente possa receber isso com qualidade. Mas se a gente pegar uma pequena parte do sistema, uma instalação industrial, por exemplo, que é alimentada por um transformador, a gente vai dar uma preferência ali para a regulação de tensão pelo comutador. Então o comutador do transformador basicamente é um dispositivo que vai regular a tensão no secundário do transformador de acordo com a tensão que o transformador recebe no primário. Então se a tensão estiver um pouco mais baixa do que a tensão nominal do primário do transformador, né, por exemplo 13.8 estiver chegando 13.5 alguma coisa, a gente tem que mexer no comutador para que no secundário a gente possa ter ali 380, 220, dependendo da sua tensão nominal. Então o comutador é isso, né? Basicamente é esse dispositivo onde você vai fazer uma regulação de tensão no primário para que você mantenha uma tensão de certa forma ali constante no secundário. E esse comutador é composto basicamente por um mecanismo de acionamento que pode ser um motor, pode ser uma válvula, pode ser uma régua parafusada onde você muda ali a relação de transformação. Dependendo do tipo de transformador você vai ter um mecanismo de acionamento diferente, mas basicamente a gente tem o mecanismo de acionamento onde a gente vai lá, né, dependendo ali tem uns transformadores de 69 onde a operação do comutador é sem carga, que existe uma válvula onde a gente tem que girar lá para o início, né, e aí girar novamente para que a gente coloque no tap desejado. Então o comutador basicamente tem esse mecanismo de acionamento e tem os taps, né? Os taps basicamente são derivações no enrolamento do transformador, né, que estão disponíveis ali para que a gente possa fazer essa variação da relação de transformação, porque é dessa forma que o comutador funciona, né? Por isso que o comutador dá certo em transformadores, porque no enrolamento do transformador a gente tem uma bobina ali onde a gente tem várias espiras, a gente tem o terminal principal ali, os terminais principais onde você vai conectar as fases, mas ali no meio do enrolamento você tem várias derivações. Essas derivações vão estar disponíveis e aí quando a gente vai lá e faz o acionamento no comutador, a gente tem
a comutação dos TAP. A gente tem essa variação aqui de TAP. O TAP vai variando e vai ajustando a relação de transformação para que a tensão na saída ela seja sempre constante. Se você está gostando desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal para nos incentivar cada vez mais a produzir conteúdos como esse para você e para quem gosta de subestações e sistemas de alta tensão. Também segue a gente lá no Instagram, a gente tem trazido um conteúdo cada vez mais interessante lá no Instagram também, então segue a gente lá no Instagram também. E quanto aos tipos de comutadores, existem basicamente dois, que é o comutador sem tensão, que esse comutador também opera sem carga, e o comutador de derivação sob carga. Esse comutador de derivação sob carga é um comutador muito interessante para subestações de transmissão, subestações de distribuição, subestações de geração também, principalmente em parques eólicos, parques solares, locais onde você tem uma variação constante de tensão. Essa tensão ela está um pouco mais alta e depois no mesmo dia ela está um pouco mais baixa, onde você tem uma variação constante ali de tensão, né? Você varia muito aquela tensão naquele determinado ponto do sistema. É interessante que você coloque ali um transformador de derivação sob carga, né? Um transformador automático, que esse computador possa ajustar a relação de transformação de acordo com a tensão que ele estiver recebendo ali. Não precise que um operador se dirija ao equipamento para cada vez que for necessário fazer alteração na relação de transformação. Já o comutador de derivação sem tensão, né, o comutador de derivação sem carga, é interessante para aquelas instalações onde tem uma tensão um pouco mais constante, uma tensão que é um pouco mais confiável, uma instalação industrial, por exemplo, onde normalmente você não tem que está regulando ali o TAP do transformador, porque normalmente o alimentador que vem da concessionária ele entrega uma certa qualidade de energia e a gente não precisa estar variando o tempo todo. Então a gente tem basicamente esses dois tipos, né? O comutador sem tensão, né? Que é esse computador que eu acabei de falar aqui, que é um computador interessante para quando você não precisa fazer alteração na relação de transformador, por exemplo, algumas instalações industriais. Algumas instalações industriais precisam do comutador em derivação sob carga, tá pessoal? Isso aí é um estudo que o projetista tem que fazer, né? Para cada instalação, para cada caso, né? Não é uma tabela, não é uma coisa que é batida, é uma coisa que é uma regra. Sempre o projetista deve avaliar cada situação e verificar se o computador daquele transformador precisa ser um computador automático, que é um computador sob carga, ou um computador sem tensão, e aí precisa que um operador vá fazer alteração no TAP do transformador quando for necessário. E antes de finalizar esse vídeo, gostaria de fazer uma pergunta para você, que você deixasse a resposta aqui embaixo nos comentários. Então, preferencialmente, o computador deve ficar na alta tensão ou na baixa tensão do transformador? Então, pausa esse vídeo, deixa a resposta aqui embaixo nos comentários, depois você volta aqui para ver a explicação. Essa pergunta traz uma certa dúvida, mas a resposta é um tanto quanto simples. Então vamos lá, é melhor para o computador, né, para o transformador ali, deixar esse computador na alta ou na baixa tensão? Então vamos lá, por um transformador a gente normalmente tem um lado de alta e um lado de baixa tensão, quando a gente fala de um transformador de 2 enrolamentos. Então no lado de alta tensão a gente tem uma corrente normalmente mais baixa, e no lado de baixa tensão a gente tem que elevar essa corrente para a gente conseguir manter essa potência constante. Então no lado de alta a gente tem baixas correntes, e o comutador, e aí eu estou falando especificamente do comutador de derivação sob carga, que é aquele comutador que não precisa desligar para que a gente consiga fazer a alteração do TAP, tá? No comutador sem tensão a gente tem que desligar esse transformador, então não tem muita diferença. Mas quando o comutador é um comutador sob carga, essa troca de TAP ela é feita com carga, ou seja, a corrente vai estar passando ali no enrolamento, e naquele momento que o transformador detectar que precisa fazer a alteração do TAP, esse TAP vai ser ajustado. Então a gente vai ter ali, ó, naquele momento, uma certa abertura do circuito, a gente vai ter uma interrupção desse circuito. Então obviamente, né, mesmo tendo óleo, mesmo tendo toda a isolação, a gente vai ter um certo faiscamento, um arco elétrico, e isso é prejudicial ao equipamento. Então quanto maior for essa corrente, maior vai ser esse arco que vai sair ali naquele momento. Então por este motivo é preferencial que em transformadores com comutador de derivação sob carga, esse comutador permaneça do lado de alta tensão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários. Se você não é inscrito no canal, então se inscreve aí no canal para que a gente possa continuar a fazer cada vez mais
vídeos sobre transformadores e sobre subestações elétricas. Também segue a gente no Instagram, estou deixando aqui embaixo. A gente tem trazido um conteúdo muito interessante lá no Instagram também. Estou sempre respondendo dúvidas dos seguidores lá no Instagram. Então segue a gente no Instagram e também não deixa de curtir esse vídeo para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam aprender cada vez mais sobre subestações. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.